Boa noite a todos vocês. Vamos seguir na leitura da nossa Bíblia, lembrando que a gente está no Novo Testamento, né, gente? É isso aí. E hoje a gente vai ver quem foi um dos primeiros mártires da Bíblia, né? E a gente diz mártir porque Jesus, a gente não pode dizer que foi um dos primeiros mártires. Por que não, né? Porque ninguém morreu em nome de Jesus. Muitos já tinham morrido em nome de Deus. Então, aqui no Novo Testamento, o primeiro mártir é aquele que morre por Jesus, por falar no nome de Jesus. E não esqueça, já se inscreve aí no canal para seguir com a gente. Vamos lá, estamos em Atos dos Apóstolos, hoje vamos ler o número 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e a Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-lhe de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu-o governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José chamou a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu a Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração vir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste a egípcio?
E a esta palavra fugiu Moisés e esteve com o estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A que Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A esse enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegaram das obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou, que servissem ao exército dos céus. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações de Deus, lançou para fora, na presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pusessem achar tabernáculo para o Deus de Jacó, e Salomão lhe edificou casas. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste. E ouvindo isso, eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus,
recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É até difícil, né, a gente ler adormeceu, porque leia-se morreu, Estevão finou-se. E por quê? Porque ele disse a verdade. Simples assim. É muito mais fácil você morrer pela verdade do que morrer pela mentira. Se você for um bajulador, se você for politicamente correto, pode ter certeza que nada vai lhe acontecer. Agora, se você honra a Deus, se você honra a família, se você honra a moral e os bons costumes, se você leva a palavra de Jesus, acredite, é muito mais fácil que as pessoas se levantem contra vocês. Desde os tempos antes de Cristo, desde Sócrates. Vocês sabem por que Sócrates morreu? Dizem que Sócrates morreu porque ele tomou veneno, né? Mas na verdade ele foi condenado à morte. E na sua condenação à morte, à época, era tomar veneno, caso tomar cicuta. Então os seus executores o obrigaram a tomar em um gole só veneno. Se ele não tomasse, enfiaria um goela abaixo, simples assim. E sabem o que é mais interessante? Já Sócrates, assim como Estevão, falou: eu prefiro morrer segundo a verdade do que estar em mentira. Não foram essas palavras, mas é esse o pensamento, é essa a linha de raciocínio, tanto para Estevão quanto para Sócrates e para quantas pessoas. Quantas pessoas atualmente tentam falar a verdade, tentam buscar a verdade, a justiça e são perseguidas implacavelmente. E isso, de novo, seja na religião, em qualquer religião, seja na política, seja onde for. Onde você falar a verdade, você vai ser perseguido. Você vai ser chamado de fóbico isso, fóbico aquilo, ista disso, ista daquilo. Quando na verdade o que você é crente. Crente em que sentido? No sentido que você acredita em Cristo. No sentido que você acredita em Deus. Isso hoje em dia tornou-se praticamente um crime. Se você já entendeu isso, vem conosco. Vem praticar um crime também. Vem ser criminoso. Vem adorar a Jesus Cristo. Se é crime hoje em dia adorar a Jesus Cristo, eu me confesso criminoso. Você vai se confessar também? Se é criminoso? Então, segue conosco, se inscreve aqui no canal. A gente volta com vocês amanhã às 7 da manhã, sem falta. Porque independente de ser criminoso, se é para defender Jesus, vamos ser criminosos juntos. Vem comigo, se inscreve no canal, ative o sininho e até amanhã com mais um dia de adoração a Cristo. Mais um dia de crime.